Mateus, capítulo 9, versículo 14. Então os discípulos de João, dirigindo-se a ele, perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos não? Começa aqui o ensinamento de Jesus a respeito do jejum. E quem tem uma crise de ciúme, talvez de inveja, são os discípulos de João. Vocês se lembram quando João Batista chamou os fariseus de raça de víboras? Lembram disso? Pois bem, aqui os discípulos de João se aliam aos fariseus. Por que jejuamos nós e os fariseus? Que cinismo, que tristeza quando a inveja que os discípulos de João Batista têm dos discípulos de Jesus chega à cabeça deles. Eles são capazes de fazer o inimaginável. Eles se unem aos fariseus que eles tanto criticam, com a palavra São Jerônimo, que não deixou passar em branco essa pergunta que esconde o veneno da inveja, o veneno do ciúme, com a palavra São Jerônimo. Pergunta soberba e vaidade culpável do jejum. Os discípulos de João não tinham desculpas por terem se juntado aos fariseus, a quem sabiam que seu mestre havia condenado, e por caluniarem aquele que sabiam que ele tinha anunciado. Mas vejam só que coisa! João Batista, o mestre deles, havia dito antes: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não foi isso que João Batista disse para todo mundo? E os discípulos de João Batista estavam lá. Portanto, se João, o mestre deles, já tinha dito com todas as letras: entre vocês está aquele de quem eu não sou digno de desatar as correias de sua sandália. É o Cordeiro de Deus o que tira o pecado do mundo. E agora eles vão para cima de Jesus para criticá-lo. Por que é que os discípulos de você não jejuam? Atenção! Porque jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos não? Vejam só, criticam aquele que o mestre deles, João Batista, tinha dito é o Messias, é o Salvador, aquele que foi batizado por João. Vejam, eu não estou culpando com isso, e ninguém pode culpar João Batista, pois uma coisa é o mestre, outra coisa são, às vezes, alguns discípulos. Aqui eles estão com uma crise braba, de ciúme. E depois, João Batista elogiou Jesus, chamou Jesus de Messias e criticou os fariseus. Aqui o que eles fazem? Se unem aos fariseus e criticam Jesus. Vejam só. Vejam que coisa. Isso prova que João Batista santo, sem dúvida alguma, tinha muitos discípulos, sem dúvida alguma. Até o dia em que ele foi morto no cadafalso do palácio de Maqueronte, o palácio de Herodes, com aquela morte terrível, mas gloriosa por outro lado, porque de fidelidade a Cristo. Até o dia da sua morte ele tinha muitos discípulos. Alguns olhavam para Jesus com inveja. E fizeram, aqui está mais do que evidente, essa pergunta capciosa, essa pergunta que traduz para uma pessoa que tem um pingo de inteligência, um mínimo de inteligência, pergunta malévola, pergunta eivada de ciúme, pergunta eivada de inveja. Foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, diz Sabedoria, capítulo 2, versículo 24. E aqueles que pertencem ao demônio hão de prová-la, o sentimento triste. E vindo logo de quem? Dos discípulos de João Batista, de quem Jesus disse, dentre todos os nascidos de mulher, nenhum é maior do que João. É o cúmulo da ironia.